O que é gravidade? A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza, juntamente com a força eletromagnética forte e fraca. As forças eletromagnéticas descrevem os fenômenos elétricos e magnéticos. As forças fracas são aquelas que explicam os processos de decaimento radiativo, tais como o decaimento nuclear e de várias partículas estranhas. E as forças fortes são aquelas responsáveis pelos fenômenos que ocorrem a curta distância, no interior do núcleo atômico. Quanto maior a massa de um objeto, mais forte sua atração gravitacional. A gravidade é o que nos faz ter peso quando nós pesamos. A balança indica o quanto a gravidade está agindo em nosso corpo. Na Terra, a gravidade é uma constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Historicamente, filósofos como Aristóteles pensava que os objetos eram mais pesados, que aceleravam em direção ao chão mais rápido. Experimentos posteriores, no entanto, mostramos que não era o caso. O que é e como funciona a lei da gravitação universal? A lei da gravitação universal afirma que, se dois corpos possuem massa, ambos estão submetidos a uma força de atração mútua proporcional às suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Essa lei foi formulada pelo inglês físico Isaac Newton, que descreve a lei da gravitação universal e as leis de Newton, as 3 leis do corpo em movimento que aceitaram-se como fundamento da mecânica clássica. Como funciona a gravidade? A força da gravidade entre dois objetos é o produto de suas massas dividido pelo quadrado da distância entre eles, ou seja, quanto mais massa um objeto tem e mais perto ele está, maior sua força de atração sobre outro objeto. Isso explica por que não saímos flutuando em direção ao Sol, pois, apesar da massa do Sol ser muito maior do que da Terra, ele está muito longe e, portanto, a gravidade terrestre supera a atração do Sol e não nos deixa flutuar em direção a ele. Mas, se você passasse muito perto do Sol, seria atraído diretamente para ele. Da mesma forma, uma pessoa que tem massa muito menor do que o Sol, apesar de atrair o astro-rei, não o faz cair como uma gigante massa em nossas cabeças, pois a atração é muito fraca e não provoca nada perceptível. Resultado final da pesquisa. Já está comprovado que astronautas perdem massa óssea e força muscular durante sua permanência no espaço. Até mesmo o sono é afetado pela falta de gravidade. Há fortes indícios de que o corpo humano se desenvolveria de forma totalmente diferente. O físico relembra um experimento no qual um gato cresce com um dos olhos permanentemente coberto por um tapa-olho. Como resultado, o animal acabou ficando cego daquele olho. Isso porque o circuito que conectaria o órgão às regiões do cérebro que processam a visão não se desenvolveu, já que o olho não processou nenhuma informação visual. Tudo indica que o resto do nosso corpo responderia da mesma maneira. Karen Master, astrônoma da Universidade de Portsmouth, na Grã-Bretanha, explorou o assunto em um artigo para o site Ask Astronomy. Qualquer outro objeto que não estivesse aparafusado também seria flutuando. A atmosfera terrestre, os oceanos, rios e lagos seriam algumas das primeiras coisas que se poderia no espaço. E claro que todos nós morreremos, decreta Jolene Clayton, editora de ciência no site Futurism. A ausência da gravidade acabaria com o próprio planeta. Segundo Masters, a Terra provavelmente se dispersaria e essa sairia flutuando pelo espaço, diz a cientista. O Sol teria o mesmo destino, sem a força da gravidade, para mantê-lo compacto. A intensa pressão em seu núcleo o faria explodir. Estrelas também acabariam de se formar semelhantes.
Quando se pensa em gravidade, lembramos rapidamente da lendária história de Isaac Newton, observando uma maçã caindo, o que poderia ter lhe dado a conclusão que ele desejava para a sua teoria. E como sabemos, a gravidade é fundamental para a vida e está em todo lugar. Mas se de repente a gravidade não existisse mais, já parou para pensar como seria a vida na Terra? Poderíamos voar, pelo menos, não é? Bom, não seria tão simples assim. Hoje iremos descobrir quais seriam as consequências se a gravidade deixasse de existir. Eu sou Thalita Flores, aqui no Fatos Responde. Você sabe como funciona a gravidade aqui na Terra? Isaac Newton explicou isso de uma forma bem simples. Quando você pula, a gravidade te traz de volta à Terra. Você chega ao topo e essa força acelera você de volta para baixo. Mas a gravidade é muito mais do que objetos se atraindo e quanto mais massa um objeto tiver, mais gravidade ele vai ter. E olha só que incrível! Apesar da gravidade ser a mais fraca de todas as forças fundamentais, ela é praticamente a mais importante. Pense no esforço que você faz para dar um pulo. É pouco, certo? E a força exercida pela gravidade, portanto, também é fraca. Mas se ela não existisse, seria o fim de tudo, da Terra, do universo, da existência do cosmos. Acha que estou exagerando? Então vamos lá. Só que antes de mais nada, vamos deixar bem claro que é absolutamente impossível manipular o valor da gravidade, e muito menos desligá-la. Só podemos pensar em hipóteses, caso algo assim pudesse acontecer. Primeiro, em nosso planeta, a atmosfera se perderia completamente, e junto com ela toda a água do planeta. Não somente a água dos oceanos, lagos, rios e mares, mas também toda a água do corpo humano. Imagina isso, toda a água do planeta subindo para o espaço. No momento em que a gravidade deixasse de existir, todas as formas de vida na Terra morreriam. Os seres humanos, por exemplo, começariam a flutuar. Parece divertido, né? Mas até ultrapassar a nossa atmosfera, que já estaria desintegrada. Então morreríamos de asfixia por não ter oxigênio no espaço. Aos poucos, todos os nossos edifícios, árvores começariam a se desprender do solo e seriam arremessados no espaço. Os objetos dentro dos edifícios começariam a flutuar até bater no teto, enquanto as coisas do lado de fora continuariam acelerando, cada vez mais. Nosso planeta só ganhou sua forma e estrutura graças à força da gravidade. Ela mantém um equilíbrio entre a pressão interna perto do núcleo, o manto e a crosta. Aos poucos, a Terra começaria a se partir em infinitos pedaços, até se desintegrar totalmente. Seria uma cena inacreditável, fala sério. O mesmo aconteceria com todas as coisas do universo. Não demoraria muito para que tudo se transformasse em um apagão total. As estrelas perderiam a luz emitida por elas, os planetas se despedaçariam, as galáxias se desmembrariam e o cosmos viveria uma eterna escuridão. Nadinha sobraria para contar a história. Podemos agradecer à natureza por ser tão perfeita e equilibrada. Se não fosse pela gravidade, não estaríamos aqui. Então, gostou desse vídeo? Clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até o próximo Fatos Responde. Tchau!